Olá, boa tarde para todos. Vou dar hoje início às minhas aulas de partilha de conhecimentos espirituais, científicos, filosóficos, que é nisso que assenta a doutrina espírita que eu sigo. Filosofia, religião, ciência. Mas o meu objetivo não é que vocês se tornem espíritas ou seguidores da doutrina espíritas como eu. O meu objetivo é partilhar conhecimentos que vou adquirindo por frequentar esta doutrina. E essa doutrina requer muito estudo. Existem muitos livros que nós podemos adquirir para podermos conhecer muita coisa, ou ficarmos a saber de muita coisa. E essa doutrina foi codificada por Allan Kardec. Ele que foi um cientista francês, professor de várias disciplinas. Por exemplo, tenho aqui esse livro, o livro da Gênese, de Allan Kardec, que foi Allan Kardec quem publicou este livro, onde eu tirei conhecimentos para fazer essa matéria que vou expor hoje. Retirei conhecimentos da Gênese, de Allan Kardec, e retirei também conhecimentos deste livro, que é Análises e Conceições, do Sr. Emílio Bandeira. Este senhor eu conheci e conheço pessoalmente. Ele frequenta o mesmo centro espírita que eu. E eu, fundador desse mesmo centro espírita que eu frequento. E então, hoje vou iniciar por um tema que muita gente gostava de saber. O que é Deus? Quem é Deus? Por que é que não conseguimos ver Deus? Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é a causa primária de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O ponto de partida de tudo o que existe. A base em que repousa a obra da criação. Deus é absoluto, ou seja, Deus é único, incriado, sem princípio nem fim, inalterável, inacessível à inteligência humana. Deus é omnipotente, ou seja, Deus pode tudo, tem poderes ilimitados, omnisciente, sabe tudo, omnipresente, encontra-se presente ao mesmo tempo em toda parte, em toda a criação. Deus está sempre connosco, está com todos. Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas obras. Por exemplo, temos a própria natureza, o desenho da própria natureza, o desenho das árvores, das folhas, das flores, das montanhas. Tudo isso foi criado por Deus. Deus é superior em tudo. Deus é suprema e soberana inteligência, visto que abrange o infinito. A inteligência do homem é limitada, uma vez que não pode fazer nem compreender o que existe. Deus encontra-se em toda parte, mas não conseguimos vê-lo porque os nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. Ou seja, a nossa visão, simplesmente com a nossa visão, não conseguimos ver Deus. E não conseguimos ver Deus e muitas outras coisas que existem que simplesmente com a nossa visão não conseguimos ver. Que existem muitas coisas que nós não conseguimos ver. Como é o caso da água, por exemplo. A água, a constituição da água é hidrogênio mais oxigênio. Mas nós olhando para o copo d'água não conseguimos ver o hidrogênio e o oxigênio. E então, existem muitas coisas que a nossa própria visão não consegue ver. E uma delas é Deus. E tenho aqui a criação. Na criação encontram-se todos os elementos constitutivos que presidem a matéria, a energia, os sentimentos, as suas emoções, ao semi-material, ao semi-espiritual e ao espírito puro, no âmbito físico, mental, emocional e espiritual, regidos pelas leis divinas que garantem a plena justiça e a chegada dos seres à realização de perfectibilidade e sabedoria.
Tudo age, reage e interage em formação e transformação constante de milénios. Tudo está em tudo e tudo influencia tudo. Deus criou tudo a partir de tudo. Tudo que existe, o nosso próprio corpo, os animais, as plantas, foi Deus quem criou a partir da própria natureza, de elementos que se encontram na própria natureza. É assim que surgiu o nosso corpo, as plantas, os animais, através de elementos que se encontram na própria natureza. Deus criou tudo a partir de tudo. Tudo é um. Segundo o livro bíblico Gênesis, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Não que ela já não existisse, mas a substância primordial iria apresentar-se visível aos órgãos sensoriais dos seres e de toda a criação em estado de luz, compatível com a frequência vibratória da infinita diversidade criada. Deste modo, a luz foi adquirindo as condições dos diversos estados de luminosidade, transformando-se em energia. Ou seja, essa luz que é falada no livro da Gênesis, somos nós. E aqui neste trabalho que eu tenho aqui, vem a dizer como surgiu a luz, não é? De onde partiu a luz, por onde já passou. E essa luz somos nós. Adquirindo os diversos estados energéticos por condensação ao ponto de transformar-se em matéria. A luz adquiriu os diversos estados energéticos, isso somos nós, ao ponto de transformar-se em matéria, que é já o que nós vemos, né? O nosso corpo, vemos, sentimos, tocamos. Inicialmente partiu da luz. Que percorreu os estados materiais até atingir a periferia do plano mineral. A luz passou por o plano mineral, ou seja, nós já fomos pedra, já fomos rocha, e da própria criação expulsando-se para o plano vegetal. Passamos pelo plano mineral, já fomos pedra, já fomos rocha. Depois expulsamos-nos do plano mineral e passamos para o plano vegetal. Nós já fomos árvore, planta, já fomos a vegetação. Posteriormente, para o plano animal, do plano vegetal, de termos sido planta, árvore, passamos para o plano animal. Nós já fomos animais. Já fomos golfinhos, hienas, leões, pássaros. Nós já passamos pelo plano animal. Numa evolução determinística. E depois ingressou para o plano hominal. Depois do plano animal, passamos para o plano hominal, que é já homem, não é? E nós, no plano hominal, passamos por toda a evolução humana, que nós aprendemos, ou ainda vamos aprendendo, através das ciências, não é? Já fomos Homo sapiens, Homo erectus, éramos sempre nós. Por já ter adquirido as condições requeridas para receber o sopro divino, aqui no plano hominal, adquirimos as condições necessárias para podermos receber o sopro divino, como revela a Gênesis. Ou seja, o espírito possuidor da inteligência e do livre-arbítrio. No plano hominal, já estávamos então em condições de receber o espírito. E falar de espírito não tem nada a ver com feitiçaria, nem nada disso. Que ninguém entenda o falar de espírito como feitiçaria, porque o espírito é aquilo que nós somos. Nós somos espíritos, somos seres espirituais em experiência de vida humana. Nós somos espírito. Quando morre alguém, a partir do hospital, a própria entidade médica passa a designar o corpo do fulano.
não diz que é o fulano. Passa a designar o corpo do fulano. Então isso significa que o fulano não é o corpo. Nós não somos o corpo. E então surgiu o homem. Quando no plano animal a vida atingiu a expressão culminante, deu lugar ao plano hominal, pelo surgimento da inteligência e da razão, alcançadas as condições necessárias para receber o Espírito, a emanação divina, Deus no homem, a sua imagem e semelhança. Deste modo, apareceu o homem em estado primitivo, simples e ignorante. Quando nós surgimos aqui na Terra, éramos simples e ignorantes. A mais perfeita criatura que pisava o planeta dotado de inteligência e livre-arbítrio e de consciência. A inteligência, o livre-arbítrio, a consciência é que fizeram com que o homem passasse a sofrer. Eu vou continuar aqui a leitura que vão perceber. Expulsou-se o homem do paraíso da sua inocência subconsciente, ascendendo do nível de impecabilidade animal para o da pecabilidade humana, senhor que já passara a ser, do seu livre-arbítrio, dotado de inteligência e consciência, dando lugar à inevitável supremacia do ego, secundado pela inteligência através do intelecto, o que motivou posteriormente ao aparecimento do sofrimento e da dor na evolução humana. Tem aqui neste livro de Análises e Conceições, aqui na área onde fala do homem, não é? Que eu retirei informações desse livro. Tem aqui um ponto muito importante, que eu vou ler, que é para que consigam compreender o que eu estou a dizer. Esses conhecimentos já fazem parte de mim. Desde sempre o homem obedeceu mais à inteligência do que ao espírito, possuidor de atributos divinos por filiação. Criou regras para comportamento de relação com os seus semelhantes através de leis. Inventou máquinas fabulosas, edifícios monumentais, descobriu meios de tratamento de doenças, atingiu técnicas de variada ordem que o levaram a um progresso tecnológico inimaginável. Pena é que, na sua maior parte, tenham sido utilizadas para servir à personalidade, o ego físico, mental e emocional do ser, originando violências, fome, catástrofes, prepotências e misérias de todo tipo. No entanto, no seu íntimo, vive sempre a ideia de um ser superior, transcendente. Por isso, também criou religiões de acordo com as suas interpretações do revelado. Continuando então aqui com o estudo. Seguindo o padrão evolutivo por intermédio do intelecto, foi analisando o meio ambiente, desvendando, apreciando tudo que lhe dava prazer e satisfação às suas necessidades básicas, pelo que, naturalmente, foi desenvolvendo o sentimento de posse. O homem passou a fazer-se dono daquilo que não é dele. Tudo é de Deus. O dinheiro, os bens materiais, é tudo de Deus.
Os nossos próprios filhos não são nossos, são de Deus. Tudo é de Deus. Nós não temos nada, tudo é de Deus. Mas nós criamos o sentimento de posse, o que nos levou ao sofrimento e à dor, que o levou ao inevitável egoísmo que proporcionou todas as negatividades que a sua individualidade tomou como real. Desde sempre o homem obedeceu mais a inteligência do que o espírito. Nós somos seres espirituais em experiência de vida humana, conforme eu já disse há pouco tempo. Nós somos espírito. E então eu vou terminar esse estudo de hoje, esse nosso primeiro estudo, com uma oração. A oração pela paz. Como sabemos, o mundo está em chama. Senhor, tranquiliza o nosso espírito. Que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que, no momento justo, solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Muito obrigada, abraços e até a próxima. Espero que tenham gostado, espero que seja benéfico para vós, para todos nós, esses estudos. E são partilhas. E obrigada.